E aí, Nerd Geeks, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Galera, é o seguinte, eu vou dar umas dicas rápidas aí de filamento, tá? Vou falar um pouco sobre pintura, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então fiquem aí. É o seguinte, ó, eu vou falar sobre os filamentos, tá? Primeiramente, o filamento que eu mais utilizo é o da Garratec, tá? Aqui não é propaganda nem nada não, já falo de outros aqui, exemplo, eu tenho esse aqui, por exemplo, da Volt 3D. A Volt 3D, pessoal, é o seguinte, ó, tem as partes boas e partes ruins, tá? Da mesma forma que a Garratec ali que eu uso, tem as partes boas e partes ruins, tá? Por quê? A Garratec, ela tem uma gama vasta, né, de filamentos, né? Então tem PLA, ABS, tem TPU, tem vários outros tipos de PETG. Então ela tem uma gama vasta de material. E ela é bem elogiado, né, por conta da sua qualidade e tudo mais. Realmente é isso mesmo, né? Eu usei bastante ele em relação à cor branca. Né? Aqui, ó, vocês estão vendo que já está quase acabando, só que aconteceu uma parte ruim, tá? A parte boa é a gama vasta, é a qualidade, lógico. E a parte ruim é o seguinte, pessoal, ó, normalmente o fabricante, né, todos os fabricantes falam para você não deixar o filamento na sua impressora, né? Porque aqui eu já puxei até o fiozinho aqui, ó, para poder mostrar para vocês. E é o seguinte, a Volt 3D, ele resseca muito mais fácil. Não é nem ressecamento, na verdade ele umedece, né? Mais rápido e tudo mais. Então o que acontece, ó, se eu ficar fazendo isso aqui, ó, o que vai acontecer? Então ele já está com umidade, né? Então, ó, até que eu peguei aqui uns pedaços, né, que tinha caído, né? Aqui, por exemplo, né, uns pedaços já tinha caído, quebradiço já, a ponta já estava quebradiça. E ele é extremamente fácil de quebrar, né? Então a Volt 3D ele é boa, ela tem uma qualidade boa, porém o que acontece? Quando eu comecei a imprimir um monte de objetos, quando eu deixava na impressora de um dia para o outro, já acordava de manhã, ele já estava praticamente assim, né? Praticamente torto, né? Já querendo quebrar na impressora, tá? Então tem que ter um cuidado especial, né? Com seu filamento, lógico, eles falam para você ter esse cuidado especial. Mas eu deixava só por questão de teste, né? Para saber se realmente o filamento aguenta, se o filamento vai pegar umidade. Daí o ambiente que eu tenho é um quarto fechado, então não pega muita umidade. Tá? Então eu recomendo a Volt 3D, mas exige bastante cuidado, tá? Aqui eu tenho esse filamento, ele é um pouco mais velho. Esse aqui é o primeiro filamento que eu comprei da minha impressora 3D. Eu quase não utilizo ele, né? Tanto é que tá cheio ainda. Porém, pessoal, eu uso exatamente o mesmo cuidado que a da Volt 3D. Né? Eu não estou aqui para reclamar da Volt 3D, muito menos da Garratec. A Garratec ela tem uma gama um pouco menor do que a Volt. Né? A Garratec ela tem os filamentos dela que é PLA Premium e o ABS, só. Pelo menos até onde eu vi, eu fui visitar a fábrica, né? Fica ali na Anchieta. Muito poucas opções, né? Em relação à Volt 3D. Tá? Então a Volt 3D, se você quiser um material que você vai só imprimir, sem pintar, sem nada, a Volt 3D é recomendável. Tá? Agora, se você vai pintar, né, fazer pintura dos objetos, eu recomendo aqui a Garratec. Né? A Garratec ela tem uma gama menor, né, de filamentos, porém ela aguenta mais pressão, aguenta mais questão da qualidade do ar, né, de ficar na impressora. Né? Ela não é quebradiça, pelo menos eu não tive esse problema até hoje, né, com nenhum filamento da Garratec. Tá, ó, até que eu deixei aqui mais ou menos de qualquer jeito, só para mostrar para vocês. Nela não quebra, é extremamente fácil. Esse aqui, ó, eu tenho há 7 meses. Eu tenho bem mais tempo do que o da Volt 3D. Se eu pegar aqui, ó, lógico, vai quebrar, vai. Né? Da mesma forma. Né? Então, assim, esse aqui é bem mais velho, um material bem mais velho, ele já é um pouco mais maleável. Né? O transparente, lógico que eles vão quebrar se eu fizer isso, todos eles. Né? Independente se é da Garratec, se é da Volt 3D. Tá? Então, eu só tô quebrando aqui para mostrar para vocês em relação a isso. Mas a Garratec ela aguenta muito mais tempo no ar. Né? Então eu deixo na minha impressora por uma semana. Se eu deixar na minha impressora por uma semana, o filamento da Garratec ele vai aguentar. Né? Ele não vai umedecer, eu vou conseguir imprimir os objetos. Tá? Muito facilmente. Então eu tenho ele aqui, tenho o dourado, né? Eu tenho o vermelho, eu tenho o amarelo, então eu tenho outras cores lá na impressora. Tanto é que eu deixo ele assim, ó. Né? Só para vocês verem, eu acabo falando muito dos filamentos. Né, na hora de guardar, óbvio que não é o jeito correto de guardar, não é esse.
né? Aqui tem, ó, as partezinhas, né, que você põe o filamento aqui. Só que eu não ia cortar até chegar aqui, né? Ia dar uma volta e ia perder material, tá? Então, esse material aqui é o dourado, né, que eu comprei. Achei muito bom também, tá? Ele é muito flexível também. Lógico que se eu dobrar ele vai possivelmente quebrar também, porém, muito mais difícil, né? Porque aqui ele tem mais material, né? Ele não é transparente igual o outro, né? O transparente ele quebra mais facilmente porque ele é natural, né? Já esses aqui não, ó. Esses aqui eu posso dobrar, posso fazer a coisa toda, ó. Se eu quebrar aqui, ó, ele vai quebrar, tá vendo? Então isso é de todo material, não adianta falar só da Volt 3D, porque isso é de todo material. Se você não cuidar, você vai perder material de todo jeito. Então independente se é Garratec, se é Volt, né? Outro que eu estou testando também é um PETG. O PETG eu comprei de uma marca diferente, comprei da 3D Squad, né? Que eles mostram a temperatura, o bico, né? Então é legal também de fazer, né? Trabalhar com ele, eu gostei. Tá, eu fiz um vaso com ele, um vaso não tá aqui, eu já vendi o vaso. Mas é um material muito bom, né? Eu não utilizo muito PETG. Então, assim, é lógico, eu não perdi dinheiro porque o vaso que eu vendi, ele praticamente pagou esse PETG. Ele é baratinho também, não paguei muito caro não. Em relação a preço, pessoal, a Volt 3D ele é um pouco mais caro do que os outros filamentos, né? A Volt 3D eu paguei em média aí uns 120, 130 reais. Da Garratec eu paguei em torno de 80 reais. Só que eu paguei 80 reais porque eu fui lá, né? Lá na empresa, eu moro perto da empresa, eu fui lá comprar. É mais barato. Se eu comprar pela Shopee, se eu comprar pela Mercado Livre, eu vou pagar em torno de 90, 95 reais. Ainda assim é barato, né? Então eu acabei imprimindo aqui alguns objetos, né? Pra vocês terem uma ideia, esse aqui eu imprimi com cinza e esse aqui eu imprimi com aquele transparente da Garratec. Ó, pra vocês verem a diferença que faz na hora da pintura. Eu usei o mesmo método, o mesmo padrão de pintura, tudo igual, não mudou nada. Então vocês podem ver, acaba mesmo transparente, né? Ela tá bem mais clarinha do que aquele que eu utilizei, o cinza. Né? Eu não usei base, não usei nada. Eu fiz a pintura direto só para mostrar para vocês como ficou, né? A diferença. Aqui também fiz sombreamento nos dois objetos, né? Aqui o sombreamento ele some um pouco. E aqui já aparece bem mais, que parece um sombreamento mais escurinho, é muito melhor, tá? Então se vocês forem imprimir qualquer objeto para pintura, né, eu já recomendo a vocês escolher uma cor mais escura, mais do que a cor clara, que no caso foi esse aqui, né? A cor clara ele deixou o objeto mais claro, né? Bate a luz, mas o objeto fica claro. Lógico que esse aqui, ó, o cabelo ficou muito melhor, né, do que esse do cinza, né? Eu tive até um acidente, acabou quebrando aqui a asinha desse, eu vou consertar depois, tá? Mas, ó, vocês podem ver a diferença de pintura, né? A diferença na cor da pintura, aliás, né? Eu usei o transparente aqui, né? O filamento transparente. Aqui eu usei o filamento prata, né? O filamento mais escuro. Então ele dá uma diferença na hora de fazer a pintura, tá? É óbvio que eu não usei a base, tá? A base eu não tinha, acabei comprando base depois, tá? Eu uso a base da Corfix, né? É o que tinha, um maiorzão, né? Um grandão que tinha. Ia precisar bastante. E a tinta que eu uso é basicamente da Acrylex. Como vocês podem ver, eu fiz vários vídeos aí mostrando a pintura, né? Eu uso muito da Acrylex, né? Não usem tinta guache, tá? Usem a tinta acrílica, tá? Eu comprei tinta acrílica justamente porque ele é menos aguado do que a tinta guache, óbvio, né? Então eu acabei fazendo alguns objetos, né? Eu mostrei aí alguns vídeos, né? Eu fazendo o Zoro, né? O Zoro eu fiz também com filamento vermelho, dá até pra ver aqui, ó, a partezinha vermelha, né? Eu não terminei o acabamento desse, eu preciso terminar ainda, mas ficou bem legal o Zoro, né? E aqui também imprimi, ó pra vocês verem também a diferença. Olha só. Né, a gente vai treinando a pintura, treinando o sombreamento, né? Aqui eu também imprimi em várias cores diferentes. Aqui no caso eu imprimi esse Deadpool com preto. Ah, o preto não, aliás, foi com cinza, né? Aquele mais escuro, cinza, né? O prateado. E fiz a pintura. E esse aqui eu fiz com o dourado, né? O dourado, inclusive, eu não terminei a base dele ainda, tá? Eu fiz ele com dourado, uma cor mais
pouquinho mais clara, né? Dá pra ver a diferença, tá vendo? Ó, uma parte mais escura, a outra mais clara. Né? Então, assim, vai causar uma diferença muito grande na hora de você fazer a pintura do seu personagem, né? Tanto é que aqui ó, a cor dessa parte, um marrom mais claro, um marrom mais escuro. Aqui o prata, né? Eu usei o prata nos dois, ó a diferença. Um prata mais claro, um prata mais escuro, né? Mesmo refazendo a pintura e tudo mais, então deu uma pequena diferença. Lógico que na parte preta, né, que eu fiz aqui dos personagens, deu uma diferencinha. Aqui eu usei um branco, aqui eu usei um preto, né? Ó, pra vocês verem um pouco a diferença das cores. Né? Eu quis dar um pouco mais de liberdade na hora da pintura dos objetos, tá bom? Mas eles ficaram muito legais. E eu usei isso aqui, ó, esse que eu terminei, eu usei EVA. Sabe aquele EVA escolar, né, que você compra? Eu usei ele para poder colocar aqui na base, justamente para não arranhar a prateleira do cliente, né? Então, ó, fica muito mais firme, né, ó, fica mais suave, né, não vai arranhar a prateleira. Eu peguei essa dica na internet, tá? A galera falando que usa, né, isso para base, né, o EVA, tá? O EVA preto, né, que eu utilizei. E aqui eu não terminei, ó, então, ó, vocês podem ver que tá tá no cru ainda, né? Então, um filamento dourado, né, que eu utilizei, tá bom? Esse ainda vou terminar, tá? Mas ficou bem legal também, então essa eu recomendo para vocês, tá? Então, o verniz que eu usei foi o verniz geral da Acrylex, né? Eu peguei um potão, inclusive já usei bastante ele em vários outros pequenos objetos, ó, ainda tem bastante ainda, né? Então, recomendo aí pra vocês, tá bom, pessoal? Ó, tem também as metal colors, né? Eu mostro muito as tintas que eu utilizo da Acrylex. É uma empresa boa também, eu não ganho nada pra falar da Acrylex, mas é a tinta que o pessoal mais utiliza aí, tá bom? Então, galera, essa é a dica de hoje, tá? Em relação a filamentos e também a pintura, tá? Então, se vocês forem fazer pintura nos objetos de vocês, use um filamento mais escuro, um cinza, um preto, né? Esses são os mais recomendados por conta da pintura. Se quiser uma pintura mais forte, né? Que foi o caso aqui da Malenia, então utilizem um cinza, um preto mais para fazer a pintura, tá? Se vocês não for usarem a base, claro. Tá? Se vocês forem fazer a pintura direto no objeto, então uma cor mais escura é o recomendável. Se vocês forem usar a base, não tem problema nenhum, pode usar a cor de filamento que vocês quiserem, tá? Porque aí na hora de fazer a pintura em cima da base vai ficar escuro igual esse daqui, tá bom? Então essa é a dica de hoje, tá? Eu recomendo, tá? Valeu, galera. Seguem aí, tamo junto.